noite a todos. Quero saudar vocês com a graça e a paz de Cristo e lembrar mais esta noite, mais uma vez, essa noite que nós temos a palavra do Senhor para nós meditarmos e trazer essa mensagem maravilhosa ao seu coração. A minha esperança é sempre essa, que ela possa fazer efeito na sua vida, transformando, trazendo a paz que você tanto precisa. Você e eu, nós precisamos, porque o mundo precisa de paz, né? E aí, nós estamos aqui nessa luta, nesse trabalho, para trazer para você o melhor de Deus, a mensagem de Deus para o seu coração. Tá certo? Hoje nós vamos meditar no livro de Isaías, no capítulo 61, tá certo? E quero orar pedindo da sua graça para que Ele possa abrir o meu entendimento, tá certo? Amado Deus, eu quero, meu Deus, pedir do teu favor mais essa noite, pelo entendimento, Deus, pela abertura, pela visão, Deus, dada pelo teu Santo Espírito, meu Deus, sobre a minha pessoa. O Espírito Santo que habita em mim possa estar acordado, possa estar, meu Deus, ativo, para que eu possa, meu Deus, trabalhar esta mensagem segundo o teu coração, Pai, sendo transmitida ao coração dos homens do teu povo. Assim, Pai, eu te agradeço em nome do teu Filho amado. Amém. Amados, o texto de Isaías, capítulo 61, vai dizer assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Amados, eu quero iniciar perguntando o que te tira a paz? O que na vida tem surgido ao seu redor que tem tirado o teu sono, que tem tirado a tua paz? Eu estou certo de que o mundo precisa de paz. Eu estou certo de que nós vivemos sem paz no mundo. Seja pela questão coletiva, mas muito hoje tem a ver com a questão individual, essa falta de paz no interior, que habita no interior do coração humano, porque o homem tem sofrido de uma crise existencial sem tamanho. Mas esse texto ele vem revelar para nós um trabalho incrível de Deus. Mostra um Deus como sendo um artesão da raça humana. Claro que esse texto ele está falando muito para o seu povo. É uma promessa de Deus para o seu povo. Mas como esse texto está falando do teu servo, do Cristo, ele está falando do ofício do seu servo que viria ao mundo, que se encarnaria, né? Quando esse texto foi escrito, Jesus, o Verbo, ele estava com Deus. Ele estava com Deus, ainda não tinha sido encarnado. Mas aqui seria uma promessa da encarnação do Verbo, que seria o seu servo que viria e que o teu espírito viria sobre ele
e o ungiria para a tarefa de transformar, de mudar o ser humano, para que o ser humano se transformasse e vivesse segundo a sua glória. Note que esse é o propósito principal do Senhor, é fazermos e transformarmos nós segundo a sua glória, fazer com que o homem passe a viver para a glória de Deus. O que é isso? É fazer com que o homem viva segundo a tua vontade. É fazer com que o homem resgate a sua imagem e semelhança. Né? É fazer com que o homem se torne um pequeno Cristo. Porque a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. E o que é isso? É um ser que é semelhante a um ser maior. Mas que parece semelhantemente, né? Então, veja bem o que é que o Espírito unge aqui o teu servo. E a Bíblia diz aqui que o teu servo ele veio primeiro para pregar boas novas aos quebrantados. Sabe? Pregar, outros textos vai dizer que pregar o evangelho aos pobres. Porque se você observar nos tempos de Jesus, havia uma opressão sobre o povo judeu. O povo hebreu, o povo judeu estava vivendo debaixo de uma opressão de um governo opressor, de um governo em que cobrava impostos altíssimos, que imperava a pobreza, imperava a falta de oportunidade, imperava a escassez no povo. Sofrimento, fome, miséria. E aí por cima ainda tinha a sua religião corrompida, que muitas vezes usava do favorecimento, usava da politicagem. Os seus sacerdotes eram corruptos, enfim. Então o povo não tinha vez nem politicamente e nem religiosamente, porque estava tudo degradado. Havia uma degradação e Jesus vem nesse cenário, apregoando a boa nova. Que é isso? Boa notícia. De quê? Que boa notícia era essa? A notícia de salvação. O tempo de salvação chegou. O tempo da graça. O tempo da lei já estava se findando e iniciaria aqui o tempo da graça, porque o Filho de Deus iria morrer numa cruz, se sacrificar para justificar o seu povo, e libertar o seu povo da escravidão espiritual, da escravidão política, da escravidão, enfim, a qual o povo estava precisando se libertar. Porque ele diz, além de pregar as boas novas aos quebrantados, ele diz, e curar, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Havia muita aflição. No outro texto vai dizer de animar os aflitos, porque a pobreza gera aflição. Então eram tempestades em cima de tempestades que esse texto narra. O texto fala de pobres, o texto fala de aflitos, o texto fala de escravos, o texto fala de presos, o texto fala de oprimidos pelos inimigos, o texto fala de choro, de pessoas que choravam, o texto fala de tristeza, de lágrimas, de luto.
E o altar precisava ser reerguido. A adoração precisava ser devolvida. O ambiente de adoração ao Senhor. E aqui havia-se tudo dizimado. E o povo jazia em trevas. O povo jazia aflito. O povo jazia que tive um propósito. Porque o texto aqui na frente vai dizer, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que vem a ser isso? Esse carvalho de justiça, porque ele usa aqui de uma metáfora. Ele usa a metáfora de uma árvore que tinha todos os mecanismos para sobreviver às tempestades. Essa árvore, ela absorvia as tempestades, as intempéries das tempestades, as condições da tempestade para se fortalecer. Ela se alimentava, era uma árvore, o carvalho é uma árvore que se alimentava das tempestades. Quando vinham as tempestades, os ventos fortes, essa árvore se alimentava disso e se tornava mais fortes. As suas raízes se fortaleciam mais e o caule, o tronco se engrossava, os galhos se engrossavam, se fortaleciam. Com cada tempestade ela ficava mais forte. E cada tempestade que vinha, acontecia que ficava mais difícil da tempestade ruir essa árvore. Agora note que aqui é um cenário de pessoas ruídas, de pessoas quebrantadas, de pessoas quebradas pela vida, de pessoas que ao longo do tempo as tempestades foram consumindo, as adversidades foram consumindo. Você percebe que hoje na vida muitos de nós atravessamos por essas tempestades? Muitos de nós, diante das tempestades, nós vamos nos desgastando, nós vamos envelhecendo, nós vamos se quebrantando, nós vamos ficando mais frágeis. Mas note que pela tempestade, porque ele diz a fim de que o Senhor vai transformando, vai trazendo boas novas àqueles que estão pobres, vai curando aqueles que estão com o coração quebrado, vai libertando aqueles que estão presos, vai apregoando o tempo da graça, o perdão, o ano aceitável e trazendo vingança para os opressores, consolando aqueles que estão chorando. Ou seja, o Senhor vai sempre transformando, pondo sobre os que estão em Sião, em luto, pondo uma coroa em vez de cinzas, porque quando havia luto, as pessoas se cobriam de cinza sobre sua cabeça como sinônimo de lamento. Mas coroa é símbolo de reinado, é símbolo de triunfo, é símbolo de vitória. E aí note que ele vai sempre aqui transformando. Em vez de pranto, ele põe o quê? Vestes de louvor. Ele prepara aquele ser humano que chora e traz para uma condição de adoração. Porque esse é o propósito que Deus criou, para o qual Deus criou o ser humano. Foi para que o Deus vivo fosse adorado. Ele criou você e eu para adorá-lo. Esse é o objetivo principal. Nós não fomos criados simplesmente para que Deus pudesse nos encher daquilo que nós queremos, de bens materiais, de conforto, de satisfazer o nosso ego, de nos suprir todo o nosso ego, não.
Deus, ele nos criou para adorá-lo. Isso tudo é consequência. O suprimento na vida é consequência de um ser adorador. E aí ele diz, óleo de alegria em vez de pranto. Porque tudo isso vem pelo Evangelho. O Evangelho, ele é transformador. E aí, amados irmãos, eu quero aqui trazer para você, diante do que a gente leu aqui, diante desse poder transformador de Deus, dessa obra do seu servo, dessa transformação trazida por ele, de transformar o homem que chora num ser que adora. Eu queria trazer para você e dizer que o Senhor quer te transformar em carvalho de justiça. Agora notem que isso, quando o Senhor transforma o ser humano em um carvalho de justiça, ou seja, um ser inabalável, note que aqui as pessoas é quem o chamam. Note que aqui, quando o Senhor transforma, as pessoas o veem a gente como esse carvalho de justiça. Esse carvalho justificado pela obra de justificação do Deus vivo. Então não é eu que digo que sou carvalho de justiça, é o povo que diz. É os que estão ao nosso redor, que verão, que chamarão de figuras inabaláveis. Claro, aqueles que reconhecem também o poder de Deus. Porque um ser humano que não consegue, que é cego espiritualmente, que não consegue reconhecer o poder de Deus, ele não vai reconhecer isso. Ele vai ver apenas como um fanático religioso. Ele vai nos ver apenas como alguém que aderiu a uma nova religião. Mas que o fato é que a coisa não é assim. O Senhor nos transformou. O Senhor transformou a minha mente. O Senhor transformou o meu coração. O Senhor transformou o meu olhar. A minha forma de ver a vida. Então Ele nos transformou num ser inabalável. Porque nisso tudo nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos tornou mais que vencedores nele. Por causa do que? Da sua justiça. Por causa do seu amor. Então ele fez essa obra de plantação. O Senhor plantou um carvalho no seu reino. Quando nós somos chamados para sermos igreja, porque igreja somos nós, igreja não se limita apenas a um prédio, com uma torre, com uma cruz na frente, com uma placa, com uma nomenclatura. Mas a igreja é o ser humano, que a habitação, o templo, é o nosso corpo que é habitado por Deus. Isso é a igreja. Nós somos como esse carvalho plantado pelo Senhor. Então, veja bem. Uma planta que é plantada pelo Senhor, ela será uma planta frutífera. Será uma planta que viverá para a sua glória, que glorificará o seu nome, que será inabalável. Eu não creio que o Senhor plantará algo e esse algo não irá frutificar. Não irá ter um efeito pelo qual, não irá cumprir o propósito pelo qual ele plantou aquela árvore. Porque o Senhor faz as coisas perfeitas. Então essa obra de plantação, essa obra que ele chama de, essa transformação que ele chama de plantação, ela é uma obra perfeita.
E eu queria aqui dar alguns conselhos para que você se transforme nesse carvalho de justiça, nesse ser inabalável. Primeiro, para você que não conhece o Senhor, para você que ainda não tomou um encontro com o Cristo, para você que ainda não tem um encontro salvífico com o Senhor. Sim, a primeira coisa que você tem que fazer é crer. Porque eu queria dizer que a sua situação é de um quebrantado, é de um preso, é de um oprimido pela sua culpa. É de um ser que não consegue se libertar dos seus pecados. O ser humano, enquanto ele não reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, ele é um ser humano cativo, preso nos seus pecados. Ele não consegue se libertar. Ele não consegue se libertar da sua culpa. Então ele precisa aprender a confiar em Deus. Ele precisa reconhecer o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida. Não tem. O primeiro passo é esse. Receber essa boa nova de salvação. E aí, que vem dele. E para aqueles que talvez tomaram um encontro, mas que têm a sua vida muito quebrantada, sofrida, eu quero dizer para você que as tempestades elas são normais na nossa vida. Que a tormenta ela nos acomete, nos deixa muitas vezes quebrantados, mas não nos permite o fato de nós sermos carvalho. Porque o carvalho, a árvore, mesmo sendo inabalável, a aparência dele é assim meio quebradiça, é assim com os galhos meio... Ela é feiosa porque o vento, quer queira ou que não, ainda causa algum dano. Ela só não destrói a árvore, mas alguns galhos ficam ali meio que assim murchos. A tempestade ela nos torna pessoas assim, muitas vezes. Mas ela não nos destrói. A gente fica muitas vezes perplexos, mas não destruídos. E a gente fica muitas vezes triste. Mas a paz, que excede todo entendimento, ela habita no nosso coração, porque a paz, ela é um estado de ser. A paz, ela não se limita a uma emoção de alegria, não é sentimento. Não, a paz é um estado de ser. Eu, mesmo em meio às tribulações, eu posso ter paz, porque a minha convicção está em Deus. E aí, eu queria dar esse conselho para você. Primeiro, aprenda a viver contente com o que tem. Às vezes, a falta do contentamento, ela pode gerar essa falta de paz. E aí, pelo fato de você não conseguir aquilo que quer, isso pode se tornar uma tempestade grandiosa na sua vida. Porque às vezes a tempestade ela pode se tornar muito maior se a gente faz dela grande. O problema ele cresce muitas vezes quando a gente faz dela. Muitas vezes é a gente que faz o problema grande. Né? As tragédias, por exemplo, eu posso perder um parente, um amigo, um irmão, sei lá, e não se abalar tanto. Mas tem gente que pode até se abala tanto que, sabe, destrói até sua vida. Isso depende muito da visão da pessoa. Isso depende muito da estrutura de convicção, de fé da pessoa. Então, nós, no mundo, nós temos aflições. Mas o Senhor nos convida a ter bom ânimo. Porque o que ele diz aqui é para que ele... A segunda coisa que ele diz é... Ele diz curar os quebrantados é o que? Dá ânimo. Dá ânimo àqueles que estão para baixo. Aqueles que estão desanimados. Aqueles que estão sem vida. Né? Mas você vivendo contente...
você vai sobreviver muito bem a isso. Segundo, deixe de exigir mais dos outros e exija de si mesmo. Olhe mais para dentro de si, olhe menos para a vida dos outros, os defeitos dos outros, né? Terceiro, confie no amor de Deus, porque, como eu disse, nós somos mais vencedores naquele que nos amou. Então isso quer dizer o quê? Que a vitória vem porque ele nos amou. E aí, lá dentro do contexto, a Bíblia diz que estou certo, Paulo diz, que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, né? Nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, com essa convicção do amor de Deus, com essa confiança, que o amor, ele é transformador, ele se recusa a deixar a gente como nós estamos, muitas vezes. Então nós devemos também nos recusar a querer vivermos do jeito que nós estamos, sendo consumidos pela tempestade. Porque o Senhor quer nos fazer carvalho de justiça plantado pelo Senhor, para a sua glória. O Senhor não quer, não deseja que nós vivamos quebrantados, que nós vivamos destruídos. E aí, ame a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente está simplesmente demonstrando a fé genuína. O amor de Deus, ele nos sustenta. E o nosso amor a Ele também nos sustenta. Também nos dá a vitória. Nos traz consolo. Nos traz alegria. Esse óleo de alegria. Essa fartura de viver vem quando nós amamos a Deus. A falta de paz vem porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Né? Deus, ele veio, amou o mundo, amou os seus, amou todo o mundo, amou a mim, amou a você. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele era a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Então, para você se libertar, você precisa dar vazão para Deus agir. Você precisa abrir seu coração e entregar-se a Ele, confiar de todo o coração. Eu quero dizer para você isso, que você quer ser inabalável? Você prefere viver na prisão do antigo, nas prisões antigas, sem entender nada do Evangelho, sem acreditar no que ele diz, do que ele faz, do que ele pode fazer na sua vida? Mas se você preferir a liberdade, braços abertos, consolo, a paz, que se desejar que ele emende o que está quebrado, porque a Bíblia diz que ele não quebraria, não esmagaria o caniço quebrado e nem apagaria o pavio que fumega, a lamparina fumegante, mas sim, com certeza, colocaria combustível naquela lamparina, azeite, mas com certeza faria um curativo naquele caniço quebrado para poder ela revigorar-se. É isso que Deus faz. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Amém?
Então, eu desejo para você todo o ânimo, todo o consolo do Senhor, e que você possa permanecer de pé, e que você possa viver na paz de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe em nome do Senhor, amado. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, te peço, meu Deus, a tua visitação. Te peço, meu Deus, que a tua glória seja manifesta nos homens que creram. Que a tua glória possa se manifestar naqueles que ainda não creem, naqueles que estão ouvindo a tua palavra, mas que ainda não decidiram. Em nome de Jesus, meu Deus, que a tua graça, pela qual nós estamos vivendo nesse tempo, possa se manifestar no coração daquele que ainda não creu. Assim, Pai, eu te agradeço, te oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.